Olá, turma! Hoje o meu grupo vai falar sobre melhoramento genético de bovino de corte. O meu grupo é composto por Emília, Gabriela, Giovana, Tatiane e eu sou Luana. Então, pessoal, como fazer melhoramento genético no gado de corte? O processo de fixação de características favoráveis ao sistema de produção moderno se dá basicamente por meio da seleção e do sistema de acasalamento, onde a seleção é a escolha dos animais que serão progenitores das próximas gerações e o sistema de acasalamento é a definição de quais os touros serão cruzados com as vacas. Entre eles, o principal cruzamento é os de raças distintas, certo? Aí eu pergunto, qual é o objetivo da MGA no gado de corte? O objetivo dos programas de melhoramento genético dos gados de corte é avaliar e mensurar as características de interesses econômicos dos animais, para que se obtenha a predição de valores genéticos dessas características. Sobre o panorama geral do MGA na espécie bovina. Inicialmente, existem mais de 800 raças, que ela representa aproximadamente 1,4 bilhões de bovinos em todo o mundo. Dentro dessas 800 raças, aproximadamente 60 são criadas no Brasil e pertencem a duas espécies que são bem conhecidas por nós, que é os taurinos, Bos taurus, que têm a sua origem na Europa, que foram os primeiros a serem trazidos para o Brasil, e os zebuínos, Bos índicos, que têm a origem no continente asiático. Sobre os zebuínos, eles adentrando as terras brasileiras, com o passar dos anos, as características adaptativas e naturais desses animais fizeram toda a diferença, o que pode ser observado na vasta importância desse animal para a pecuária nacional atualmente. A raça zebuína de maior expressão no Brasil é a raça Nelore, porém, outras raças também são criadas com o objetivo de produção de carne, que é um exemplo da Guir e do Guzerá. Normalmente, os melhores resultados de produção envolvem o uso dos taurinos e dos zebuínos na utilização de animais cruzados, explorando o vigor híbrido ou a heterose. Nesse sentido, surgiram as raças compostas, que formam a partir de cruzamentos e envolvem duas ou mais subespécies, Bos taurus e Bos índicos, com o objetivo de agregar nos produtos compostos as características produtivas dos europeus e a rusticidade e a adaptabilidade que são encontradas nos zebuínos. A seleção e a escolha dos pais que produzirão as próximas gerações e a determinação dos números de filhos que cada pai deixará no rebanho. Essa escolha deve ser baseada nos méritos genéticos de cada animal, para as características a serem melhoradas, e são obtidas por meio de avaliações genéticas que estimam as diferenças esperadas das progênies, que são conhecidas como os DEPs. DEPs, como o próprio nome já diz, é uma medida da diferença entre o desempenho médio da progênie de um determinado animal com a progênie de outro animal considerado. A seleção é uma das duas estratégias principais utilizadas para proceder o melhoramento genético dos rebanhos. A segunda possibilidade é a utilização dos cruzamentos. Sobre os cruzamentos, tem sido utilizado em diversas espécies de animais domésticos, como forma de produzir carne, e um termo utilizado para a utilização de produção de determinada geração de indivíduo e envolve acasalamento entre duas ou mais raças, tendo em vista a necessidade de aumento da eficiência de produção dos rebanhos de bovino de corte. O melhoramento genético animal se apresenta como ferramenta fundamental nesse processo. E duas estratégias principais podem ser utilizadas pelo produtor, sendo elas a seleção, quando se trata de rebanhos puros, e o cruzamento, quando se trata de rebanhos para abate. Olá, meu nome é Giovana Selle. Vou falar sobre as raças situadas em programas de melhoramento. Bom, inicialmente, a evolução genética das raças de bovinos de corte criados no Brasil utiliza técnicas que foram aderidas pelos produtores rurais. Então, ao longo dos anos, as pesquisas que foram realizadas aperfeiçoaram as melhores características genéticas por meio do cruzamento entre diversas raças. Então, dessa forma, houve esse ganho em rusticidade, em resistência a pragas e doenças parasitas, ganhos em desempenho, eficiência, qualidade, entre outras características. E dentre as raças índicas ou zebuínas, né, que são as raças rústicas do clima brasileiro, podemos destacar a Guzerá, que é uma raça de dupla aptidão, ou seja, é uma raça tanto de corte quanto de leite. Temos a raça Angus também, que é uma raça, uma das mais conhecidas do Brasil, tendo grande destaque nos mercados de carne bovina, tanto nacional quanto internacional. Temos a raça Nelore, que é uma raça mais importante do Brasil, e ela foi escolhida pelo seu material genético diferenciado,
além de ter o maior número efetivo populacional do país. Ela é uma ótima alternativa para proporcionar uma maior lucratividade para os produtores. E por fim, temos a Brahma, que é uma raça dos Estados Unidos, que vem de cruzamentos de Guzarai e Nelore. É um boi rústico, mas com a maior carcaça, porque ele é menor em tamanho comparado com o Nelore, porém tem uma maior musculatura. Bom, com relação a características econômicas importantes, nós temos que a grande importância econômica da pecuária brasileira de corte vem de duas principais necessidades. São elas a maximização da eficiência do sistema de produção e o ajuste às mudanças socioeconômicas que vêm ocorrendo no mundo. Então, as características de crescimento, principalmente as medidas nas fases iniciais do animal, como o peso ao desmame, são bons critérios de seleção para o aumento da eficiência produtiva. Já características de crescimento ponderal, que mostram o potencial e a velocidade de crescimento do animal, são incluídas nas avaliações genéticas do Brasil e possibilitam a seleção de animais mais precoces. Nesse caso, um exemplo é o ganho de peso aos 345 dias. E o ganho de peso é uma característica que pode sofrer grande influência ambiental, dependendo da estação do ano em que ocorre a desmama, em relação à quantidade e à qualidade da pastagem disponível para alimentação. Portanto, a seleção de animais superiores e mais bem adaptados aos vários tipos de ambiente e manejo deve fornecer subsídios para que o produtor aumente a sua produção e o lucro da sua propriedade. O meu nome é Emília e eu vou falar sobre as estimativas de parâmetros genéticos. Bom, para planejar, orientar e executar um programa de melhoramento genético de bovinos, se faz necessário estimar parâmetros genéticos, utilizando-se dados desbalanceados que estão sujeitos às influências ambientais e de manejo. Os parâmetros, eles são características de cada população e podem sofrer alterações em consequências de seleção, mudanças no manejo, métodos e modelos de estimação, entre outras causas. Os parâmetros, eles constituem a ferramenta utilizada na obtenção de predições das respostas direta e correlacionada à seleção, do valor genético dos animais e na elaboração de índices de seleção. Assim, a estimação é um importante aliado da pecuária de corte, buscando maior produtividade no sistema de produção e melhoria da qualidade do produto. No melhoramento do gado de corte, se preconiza características de desempenho, que são de fácil mensuração e demonstram bastante acurácia sobre a qualidade do sistema de produção. O peso, ele é um critério de seleção importante nessa bovinocultura de corte. Características de peso em diferentes idades, como os 210 dias, ou pós-desmame, e aos 365 dias, apresentam alta correlação entre elas, e por apresentarem valores de herdabilidade de média a alta magnitude, apresentam boa resposta à seleção. Além do peso, características como habilidade materna, precocidade sexual, acabamento de carcaça e outros se fazem importantes para realizar um bom programa de melhoramento. Exemplos encontrados na prática da utilização de parâmetros são observados em programas como o que vem sendo realizado pelo IAPA, que vem trabalhando há mais de 35 anos na formação da raça Purunã. Produzida através do cruzamento entre as raças Charolês, Caracu, Aberdeen Angus e Cachim, busca-se agregar características relevantes de cada grupo genético, como velocidade e ganho de peso do Charolês, rusticidade do Cachim, docilidade e precocidade e boa habilidade materna para fêmeas provindas do Caracu e Aberdeen Angus, e qualidade de carcaça pelo acúmulo de gordura de marmoreio, também do Aberdeen Angus. Olá, sou Tatiana Amaral. Vou falar sobre os principais esquemas de cruzamento. Os sistemas de cruzamento realizados em bovinos de corte são o cruzamento simples, o cruzamento contínuo e o cruzamento rotacionado. O cruzamento consiste no acasalamento entre indivíduos de raças ou linhagens diferentes. No cruzamento simples, ocorre o acasalamento entre duas raças e os animais produzidos na F1, tanto machos como fêmeas, são destinados ao abate. Nesse sistema, o grau de heterose é de 100%. O cruzamento contínuo tem o objetivo de substituir uma raça por outra, através do uso contínuo da segunda. São produzidos animais conhecidos como puro por cruza. Esse método não tem a finalidade de explorar a heterozigose, mas sim trocar a raça B pela raça A, como mostra a tabela ao lado. Já o cruzamento rotacionado é uma alternativa de destino para as fêmeas F1
produzidas no cruzamento simples. Essas são acasaladas com machos de uma terceira raça e permanecem no sistema sendo aproveitado seu potencial reprodutivo, enquanto que os machos vão para o abate. Na primeira e na segunda geração, obtém-se 100% de heterose, e nas gerações seguintes, os níveis de heterose são estabilizados em torno de 85%. Meu nome é Gabriela e irei falar um pouco sobre os programas de melhoramento genético desenvolvidos no Brasil. Bom, nos últimos anos, os programas de melhoramento genético, especialmente aqueles relacionados com a seleção e a comercialização de reprodutores jovens, têm apresentado grandes progressos no aumento da média de peso dos animais e também na qualidade desses animais, que melhorou no sentido de ter uma melhor conformação frigorífica e uma maior e melhor musculosidade. Diante disso, nos programas de melhoramento genético, deseja-se classificar e ordenar os bovinos com a finalidade de seleção, visando alcançar o melhor valor econômico da atividade. Ou seja, para planejar um programa de melhoramento, deve-se ter em mente os objetivos de seleção e os critérios a serem utilizados. Basicamente, para um perfeito funcionamento do programa de melhoramento, é importante seguir algumas etapas. De início, o funcionamento do programa se dá através do acompanhamento técnico da coleta de dados zootécnicos, que vai desde o nascimento do animal até o abate. Em seguida, é feita uma avaliação genética, que prediz o valor genético dos animais para as características economicamente importantes. Nas avaliações genéticas, para cada característica de interesse econômico, são geradas estimativas de DEP, que significa diferença esperada na progenie. Essas DEPs de cada animal são combinadas de acordo com o valor econômico e a ênfase que se quer dar a cada característica, formando então os índices de desmama e o final. Após feito isso, é realizado o ranqueamento e a seleção dos animais, para saber quais animais serão destinados para a reprodução e quais serão destinados para a engorda. Feito isso, vamos para o acasalamento ou a inseminação artificial, esses acasalamentos eles podem ser feitos através de um programa de computador denominado de PAD, que é um programa de acasalamento dirigidos. É assim, o PAD simula os acasalamentos de cada matriz com todos os outros touros disponíveis na propriedade e, com base nesses índices, o programa indica quais os melhores acasalamentos a serem realizados. Por fim, é realizada a identificação dos animais superiores de acordo com as características selecionadas e objetivos almejados, ou seja, é preciso estabelecer quais são as características que serão medidas para então classificar os bovinos e por fim selecioná-los. Você pode, por exemplo, querer aprimorar o peso, o períneo escrotal, a estrutura corporal, entre outros. Bom, desde 1996, a Embrapa Gado de Corte criou um programa de melhoramento genético denominado de GenePlus. Ele foi criado com a finalidade de prestar assessoria na prática da seleção e no planejamento dos acasalamentos, visando o melhoramento genético dos rebanhos. Esse GenePlus ele é um prestador de serviço na área de genética e melhoramento de gado de corte, cujo objetivo principal é assessorar o criador em suas tomadas de decisão na execução da seleção, na elaboração de planos de acasalamento e dar o suporte nas atividades de comercialização. Esse sistema é composto por um software que facilita o gerenciamento de informações provenientes de campo, gerando então relatórios em cada uma das fases de exploração das atividades. Esse software possibilita a formação de bancos de dados adequados às análises genéticas para o produtor, que fornecerá os instrumentos necessários para o melhoramento genético do rebanho. Como dito anteriormente, o programa é estabelecido com base em dados que são coletados em campo e em diversas fases, como na fase de acasalamento, nascimento, desmama e sobreano, de acordo com o plano de trabalho que é preparado para cada criador, conforme as características de sua propriedade e também das suas metas de seleção. Após serem realizadas todas as avaliações genéticas, o programa GenePlus Embrapa disponibiliza ao criador, através do sistema GenePlus de resultados, todas as avaliações de produtos, matrizes e touros para orientação do trabalho de seleção e de descartes, programas de comercialização e o planejamento de acasalamentos, permitindo assim que o produtor saiba quais animais usar na reprodução, como usar esses animais, quantas vezes utilizar e selecionar os melhores reprodutores.